Ansiedade. Se você assiste a vídeos e ouve áudios acelerados, se conecta a várias mídias ao mesmo tempo e se preocupa excessivamente com coisas que na maioria das vezes acabam nem acontecendo, isso pode ser um sinal de que você é uma pessoa ansiosa. A ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva e persistente, acompanhada de medo de situações cotidianas. A preocupação pode ser por contas a pagar, por uma viagem, por uma entrevista de emprego ou até mesmo a ansiedade que causa o medo de dirigir. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se que o Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo e é o quinto em casos de depressão. O transtorno de ansiedade é marcado por sintomas como a dificuldade de concentração, problemas no sono e preocupações excessivas. Esses sintomas podem levar ao quadro depressivo, caracterizado pelos sintomas do transtorno da ansiedade acrescidos de alterações no humor, como apatia, solidão, tristeza, isolamento social, além de dores físicas sem justificativa. Mas por que andamos tão ansiosos? Por que nos preocupamos tanto com o amanhã, se nem sabemos se o amanhã vai acontecer para nós? Ao refletirmos sobre isso, chegamos à conclusão de que os avanços tecnológicos trouxeram grandes contribuições para a humanidade, facilidades e acesso à informação na palma da mão. Porém, como consequência, trouxe na bagagem a ilusão ao ser humano de que ele pode ser multitarefa, capaz de realizar várias ações ao mesmo tempo e tem nos tornado imediatistas, de modo a nos fazer estar sempre com pressa. Mas pressa do quê? Por outro lado, as Escrituras nos mostram que a ansiedade sempre existiu. Jesus disse isso, quando ele diz: "Portanto, a minha palavra é a seguinte: não fiquem preocupados a respeito de coisas, com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa?" Isso nos mostra que a ansiedade é algo que está presente desde os primórdios da humanidade. Até Abraão, o amigo de Deus e pai da fé, não soube esperar com paciência pela promessa e acabou tomando a Agar como concubina e tendo com ela Ismael, que se tornou o pai dos árabes. Portanto, a tecnologia, entre outras coisas, apenas tem sido um fator de agravamento. Porém, Jesus, através do exemplo dos passarinhos e das flores, nos mostrou o quanto somos amados pelo Pai. Ele disse: "Olhem os passarinhos do céu, eles não se preocupam com a comida, eles não precisam semear, nem colher ou guardar a comida em depósitos, pois o Pai Celeste os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E por que ficar preocupados com a roupa? Olhem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. No entanto, nem o rei Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai com toda certeza cuidar de vocês? Gente de pequena fé. Mas a razão mais profunda pela qual o ser humano vive preocupado e ansioso com o futuro é devido ao sentimento de eternidade que existe dentro de cada um de nós. O homem foi criado para ser eterno e não para morrer. Nós vivemos nessa terra fazendo planos e nos preocupando excessivamente, porque no fundo não queremos nem pensar que de uma hora para outra tudo pode acabar. No entanto, a eternidade está abstratamente em nós, mas nós não estamos na eternidade e o nosso lugar não é mais aqui. Nós perdemos o jardim. Contudo, Deus tem nos preparado algo muito melhor que o jardim. O pecado nos retirou da eternidade e nós precisamos entender que a realidade agora é outra. Nossa eternidade não é aqui, e sim no céu com Jesus. Em cima disso, Jesus fez uma pergunta para nós refletirmos. Ele disse: "Será que com todas as preocupações juntas, vocês poderão acrescentar um único momento à vida de vocês?" Isso não significa que não devemos pensar no futuro e até nos prepararmos para ele. Não é isso. O problema está em viver em função do futuro em detrimento do momento presente. Muitas vezes não valorizamos o que temos hoje, ansiamos pelo que há de vir, confiando em nossa própria capacidade e nos esquecemos de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Quanto a isso, Jesus nos aconselhou dizendo: "Portanto,
Não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida ou com a roupa. Não sejam como os pagãos, pois eles é que têm intenso interesse nessas coisas, mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Aplicar a palavra de Deus conforme o que Jesus ensinou é fundamental. O ser humano é constituído de 3 partes, corpo, alma e espírito, e é preciso haver equilíbrio entre os 3. Se um não está bem, os outros tendem a ficar em desarmonia. Assim como você precisa cuidar do corpo, se alimentando bem, dormindo bem e praticando atividades físicas, é necessário também cuidar do seu lado emocional, nutrindo bons relacionamentos, estando em comunhão com a família e com os irmãos na fé, e procurando ajuda profissional caso seja necessário. O apoio profissional e as mudanças no estilo de vida podem contribuir para o controle da ansiedade. Do mesmo modo, precisamos cuidar do nosso espírito, seguindo o que Jesus ensinou. A parte espiritual é a que nos conecta com Deus e ela precisa estar ativa e ser exercida todos os dias. Assim como a atividade física que deve ser praticada regularmente para ver resultados satisfatórios, o cuidado espiritual também deve ser exercido diariamente. Entretanto, muitas vezes temos negligenciado um desses pilares em benefício de outro. Muitas vezes procuramos preencher o lado emocional com alimentos ou o lado espiritual com relacionamentos e às vezes também espiritualizamos tudo. Isso causa desarmonia e desequilíbrio. É preciso que cada coisa ocupe o seu devido lugar, lembrando que nenhuma das 3 áreas pode ser negligenciada e que as 3 precisam estar alimentadas diariamente enquanto estamos aqui nessa terra, perseverando e esperando o dia do Senhor. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada.